Diretor de áudio e vídeo aí. Vamos orar um pouco antes, né? De abrir o processo aí. Pode orar? Pode orar, pastor, pode orar. Fica à vontade. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, perdoa os nossos pecados. Estamos aqui, ó Deus, para gravar, Senhor, essa programação, no qual o Senhor colocou no coração dos teus servos. Mas de antemão, Senhor, reconhecemos as nossas falhas, os nossos pecados, porque somos pecadores. Perdoa agora todos os nossos pecados, nos conduz pelo teu Santo Espírito e nos ajuda, Senhor, a aprender aqui também, a ser edificado pela vida de cada um aqui. Amém, Pai. Porque quando ouvimos, ó Pai, aprendemos. Nos ajuda a tirar uma boa reflexão do que vai ser tratado aqui, Senhor. Que as pessoas que venham assistir também venham ser edificadas. Mas nos ajuda a entender o propósito no qual o Senhor colocou esse tema, no qual estamos aqui. Entregamos tudo na direção do teu Santo Espírito, te pedindo a graça e a misericórdia em seu Filho Cristo Jesus, e que o teu Santo Espírito venha dirigir tudo que vai ser dito aqui e ouvido, Pai, para que possamos edificar o próximo e sairmos daqui edificados. Nos cubra de humildade, de mansidão, de amor, de temperança, dos frutos do teu Espírito Santo nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Amém. Amém. Seja bem-vindo aí ao nosso Discípulo Cast, um programa para trazer conteúdo bíblico, um conteúdo abençoado aí para a sua vida. E hoje nós vamos tratar aqui de um tema muito interessante, que é sobre chamado e vocação. Afinal de contas, o que eu posso fazer na igreja, o que tipo de trabalho eu posso desenvolver para o reino de Deus, de que forma que eu posso abençoar outras vidas, de que forma que eu posso me equipar com as ferramentas que Deus me deu para desenvolver bem esse papel, esse ofício que o Senhor concedeu. Então, nós estaremos conversando hoje com o nosso convidado. Daqui a pouquinho eu falo quem será o nosso convidado, apresento ele. Mas antes, eu gostaria de apresentar quem está aqui conosco hoje na nossa bancada. Nós temos aqui, hoje, pela primeira vez, nosso grande amigo Gustavo Ponce, mais conhecido como Gustaveira. Fala um alô aí, Gustavo, para a galera. E aí, meu povo, só o ouro, só na paz. Muito feliz aí de estar participando e tamo junto. É isso aí, valeu, Gustavão. Temos aqui também a presença do nosso grande amigo Landim, ele que é o responsável aí pela parte de mídias da igreja, a parte de publicidade, marketing aí. Um cara muito criativo. Marqueteiro. Tá aqui com a gente aí, Landim, Felipe Landim. Isso aí, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que hora você vai estar vendo isso, esse podcast aqui, mas que Deus nos guie aí a mais um aprendizado hoje. Isso aí. Então, hoje o nosso tema será chamado e vocação. E para bater esse papo aqui conosco, nós temos aqui um convidado de altíssima categoria. Ele que é teólogo, ele é pastor batista consagrado pela Convenção Batista Brasileira. Ele é o vice-presidente da Igreja Batista no Riacho Fundo 2, ele é um dos professores da nossa EBD. Trabalha em um dos melhores colégios de Brasília, que sabe, Brasil. Ele é esposo da irmã Guida, pai da Letícia, é um grande amigo. Ele inclusive, foi padrinho do meu casamento, tenho uma grande consideração com ele. Por ele está aqui conosco o nosso grande pastor Divaldo. Aê! Amém. Não entrem em crise, né? Boa noite, mas eu vou falar para vocês de antemão. Se Deus tirar o Espírito Santo e a mão dele de nós, não vai sair nada. Sobra então, nada. nós estamos aqui pela graça de Deus, amém? Mas, assim, louva a Deus pela vida do Luan, pela vida do Landim, por esse trabalho. E é interessante que a gente está aqui para aprender também. Então, eu creio que vocês vão ser edificados assim como nós, amém? Que Deus nos dirija aí e nos edifique essa noite ou tarde ou amanhã, como meu amigo disse. Eu não sei a hora que você vai estar vendo, mas Deus vai nos abençoar, amém? Amém. Pai de São Jesus, fique conosco. Isso aí. Pastor Divaldo, para começar então esse nosso bate-papo aqui, conta um pouco da sua história, onde que o senhor nasceu, qual estado, né, em qual cidade que o senhor nasceu, cresceu, como que se deu aí esse processo de início da sua vida, cresceu na igreja ou não? Compartilha um pouco com a gente, um pouco desse seu início de vida aí. Pois é, vou ser breve, né? Filho de nordestino, nasci aqui em Brasília. O pessoal diz que a gente é goiano, que está no R$100. Mas assim, irmãos, Brasília tem um pouco de cada estado, então a gente convive aqui com pessoas de vários estados, então acho que Brasília é um exemplo de unidade federal, né? Então, eu nasci numa família de 10 irmãos, família humilde, mas eu nasci num lar cristão, então, eu não nasci num lar cristão, nasci num lar espírita, mas tinha uma serva de Deus que morava perto da minha casa, orou muito por nós, Que então... bênção, hein? Alguns foram se convertendo e outros ainda precisam ser convertidos. Mas eu quero dizer para você que a maior bênção
foi quando Jesus me buscou e me chamou. É verdade. A sua graça e aprove a Deus, o Pai, me revelar seu Filho Jesus Cristo. Então, Glória a Deus. desde lá, aí sim, agora eu me considero vivo, porque até então estava morto. Verdade. Mas agora eu me considero vivo. Então, assim, eu creio que tudo que Deus trabalhou em mim foi para que eu compreendesse esse momento que eu estou vivendo agora. Que o que vale é quando Cristo te encontra, ou seja, por que Cristo te encontra? Porque eu estava perdido. Então, Ele me resgatou, Ele me buscou. Em toda a obra é dEle, toda a glória é dEle. Então, o que conta é daqui para frente. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe. Ô, pastor Divaldo, conta um pouco como se deu a sua conversão. Como que ocorreu? Pois é, minha conversão é algo interessante, né? Porque já aos 12 anos, quando eu li os 10 mandamentos... Quantos e- anos? Aos 12 anos. 12 anos, novo, né? Os 10 mandamentos. E aí tinha lá, não se curvará a imagem. E minha mãe, até então, tinha lá um local onde ela invocava os espíritos das trevas com aquelas imagens. E desde lá, Deus já trabalhou para mim não fazer aquilo, não projetar aquilo. E aí, eu me lembro que no Guará, eu ia na casa de algumas pessoas que eu estudava na escola com elas eram convertidas, eu sentia uma paz muito grande lá, e eram pessoas cristãs. Que bênção. Mas se deu em casa, através da palavra. Então, Deus me resgatou na minha própria casa através do poder do Evangelho. Amém, irmãos? Então, a palavra de Deus era liberta, verdadeiramente ela é luz, ela é a verdade. Então, minha conversão se deu assim. Mas, pastor, o senhor disse que o senhor é filho de uma mãe espírita, né? De 10 irmãos, mas como que o evangelho entrou assim na vida do senhor mesmo? Bom, irmãos, tudo através da palavra. Alguns conflitos, já começou eu desde novo, e é um mistério de Deus, que ao ler a palavra, quando uma verdade era revelada, ela trazia uma libertação para a minha vida. Mas a libertação, de fato, ocorreu aos 37 anos, numa situação muito difícil que eu passei, e aí sim, eu pude olhar para Deus e eu pude entender Deus e procuro ainda entender Deus, porque o conhecimento de Deus é inesgotável. É profundo, né, pastor? Mas depois eu vou ler 2 versículos aqui que vai falar um pouco sobre isso, né? Pode ser agora ou Pode, Fica à depois vontade, pra pastor. gente... O programa aqui Tá bom. você seu. comanda. Então, o que eu pude entender no livro de Jeremias, e aí é uma crise que muitas pessoas têm, é que eu não escolhi meu sexo, não escolhi meu pai, minha mãe, o lugar onde eu ia nascer, a data do nascimento. Não, eu não determino. Não determino como você não determina isso para Deus. Mas em Jeremias 1:5 diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, a chamada de Jeremias foi determinada antes de Jeremias nascer. Então, Jeremias não escolheu ser o que ele foi e simboliza dentro da palavra de Deus. E também, lá em Gálatas, para a gente continuar esse assunto, Paulo vai dizer em Gálatas 1:15: quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, ou seja, Paulo está reconhecendo que antes dele nascer, Deus já tinha escolhido ele, como Davi no Salmo 139. Então, eu vejo uma grande crise hoje. Eu acho interessante vocês terem abordado esse assunto. Qual é a crise? Irmão Divaldo, se o homem não me der um diploma, se o homem não disser que eu sou, as pessoas não reconhecerem a minha chamada e a minha vocação, ela não está valendo, ela não tem valor, não tem significado. Essa é a maior crise que eu enfrentei. Porque as pessoas queriam ver um diploma, queriam ver ortogado isso pelo homem. Mas a revelação desse versículo que eu li, os 2 versículos, são libertador. Porque eu entendi o seguinte: se o homem ainda não diga ou não aceite o que Deus determinou para mim, eu não tenho que me preocupar com isso, porque eu tenho que cumprir o que Deus me chamou e determinou. Então eu vejo uma crise muito grande na igreja. As pessoas estão no banco, mas elas esperam alguém, um convite de alguém. Irmão, a chamada já está lá, a vocação já está lá. Você tem que tomar posse dela. Então, quando eu tomei posse dessa vocação e chamada, eu não mais me preocupei se o homem ia reconhecer ou não, se a igreja ia reconhecer ou não, se parente meu ia reconhecer ou não. O fato é que Deus já tinha ortogado. Então, isso aí me trouxe paz. Sim, que benção. Pastor Divaldo, hoje o senhor, ano passado, né, o senhor foi consagrado ao ministério pastoral, né? E aí, antes disso, o senhor era diácono e tudo. Eu queria saber como que surgiu se surgiu no senhor algum desejo pelo ministério pastoral. Porque quando a gente vê lá em Timóteo, 1 Timóteo 3, não fala que quem deseja o episcopado, uma excelente obra deseja.
Como que surgiu isso? O senhor tinha essa vontade, esse desejo, ou o senhor foi trabalhando no coração e foi gerando os frutos, e a igreja foi reconhecendo? Como que se deu esse processo? Esse processo se deu naturalmente. Agora, eu caminhando assim em vários cursos, eu via uma inquietação muito grande nas pessoas. Tipo assim, vai acontecer quando? Quando é que vai ser? Não, não é. Você falou, foi boa essa pergunta aí, essa colocação. Realmente foi consagrado o ano passado, mas eu já tinha sido consagrado antes de eu nascer. Então, isso aí foi um divisor de água no meu ponto de vista. Então, veja bem, eu já exercia a função, desde que eu entrei na primeira igreja, eu já fui para o Ministério da Palavra, né? Sempre no Ministério da Palavra, sempre estudando a Palavra, metendo a Palavra, até hoje estudo e aprendo. Então, eu tinha esse Ministério da Palavra. Então, a chamada foi ficando mais clara, foi gritando mais, então, lá eu exercia a mesma função que eu exercia aqui. Cheguei aqui, exerci a mesma função. Se amanhã eu fosse para outra igreja, eu exercia a mesma função. Então, independente ou não de eu ter sido reconhecido o ano passado, eu já estava exercendo a chamada. Então, eu quero dizer para vocês aqui, de antemão, vocês estão me ouvindo, para vocês aqui também, muitas pessoas não vão ser reconhecidas pelo homem, pela igreja, não. Mas vão cumprir o ministério, a chamada. Entendeu? Elas vão cumprir. Em que termo? Elas vão estar ativas na igreja, vão estar ativas na obra. Não precisa ser necessariamente ter o diploma para dizer que é ou não, mas as pessoas não vão ser reconhecidas, mas Deus está reconhecendo e vendo do alto. Então, você que está me ouvindo, não entre em crise. Irmão Divaldo, eu não tenho curso de teólogo, eu não tenho isso, aquilo, mas eu sinto uma chamada dentro de mim, porque Deus, Ele já tinha outorgado essa chamada. Apenas cumpra o que tiver na casa de Deus. Então, nunca fugi de trabalho na casa de Deus. Então, tudo que surgia na casa de Deus, eu estava envolvido, então, já a chamada estava clara. Foi se tornando mais clara. Isso aí me trouxe paz, que eu não precisava. E quando o pastor Beto falou comigo, Divaldo, vou te consagrar, eu falei, pastor Beto, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em cumprir o que Deus tem para mim aqui. Se Deus mandar amanhã para uma igreja lá no interior do Nordeste, vai ser a mesma coisa que estou fazendo aqui, eu vou fazer lá. Então, essa é uma crise que tem que desaparecer do coração das pessoas, amém? Pastor, mas deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor, em algum momento, orando, conversando com Deus, o senhor escutou isso muito claro de Deus, falando assim, Divaldo, eu quero que você seja pastor? Porque tem muita gente que tem o chamado, tem muita gente que tem esse direcionamento, só que a pessoa fica esperando Deus chegar de uma forma milagrosa para ela e falar assim, não, a partir de amanhã eu quero que você faça teologia, que você seja pastor. O senhor aconteceu como esse start aí para a caminhada pastoral? Olha, a primeira crise, amado, foi com o curso de teologia. Eu acho que hoje nós estamos vivendo uma crise nesse sentido. Vou falar para você por quê. Muitas pessoas têm a chamada, mas não tem um curso de teologia. Aí você não vai consagrar ele? Então, essa é uma crise. Então, você vai ver muitas pessoas que nunca foram chamadas por Deus, ou outorgadas por Deus, mas fizeram um curso e deram um cargo para ela. Então, lá na frente foi um desastre. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar com isso. Mas não devo fazer curso de teologia? A teologia, ela vai fazer parte da sua vida, não só dentro do curso. Você vai estudar a palavra de Deus o tempo todo, vai ler livros, buscar pesquisa. Então, a teologia, ela sempre fez parte da minha vida. Não é porque eu sentei lá no curso de teologia que eu comecei a ver teologia. Eu comecei a ver teologia desde que eu comecei a ler a Bíblia e estudar alguns livros, algumas questões. Então, a gente faz teologia o tempo todo, irmãos. O tempo todo. Então, Gustavo, respondendo essa sua pergunta, a chamada vai gritar. Você vai tentar fugir, às vezes você vai tentar fugir, porque, às vezes, outra coisa que fica complicado no nosso meio. Se postulou muito que ser pastor era privilégio, era ficar famoso, era gravar DVD, era vender livro. Não, eu quero dizer para vocês que todos os profetas foram rejeitados por Israel. Todos aqueles que Deus escolheu para falar a sua verdade foram presos, chicoteados. Os apóstolos o próprio todos Jesus, morreram, os apóstolos. Então, esse caminho aí de glamour, irmão, esquece isso. Vai ser de aflição e sofrimento. Não Amém? existe. Não existe isso aí, não. Respondi isso ou não respondi? Não, respondeu. Mas eu queria saber, assim, mais a fundo. Eita, glória a Deus. Erro técnico. Continua? Vai. Então, quando o senhor começou a sentir... Você pausou aí?
Não, pode. Vai, depois corta. Vai lá, Então, eu Cristiano. vou voltar aqui. Volta a pergunta. Agora é você. Tá. Eu queria saber como que o senhor começou a se sentir em relação a esse chamado pastoral, porque a gente sabe, igual o senhor falou, que muita gente foge, né? Porque a gente é um chamado muito difícil, porque não é só cuidar da sua vida, cuidar da sua família, é cuidar de várias pessoas. Isso demanda uma responsabilidade muito grande, né? E eu queria saber como que o senhor lidou com essa pressão, quando o senhor começou a entender que esse era o seu chamado, quando o senhor começou a perceber que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Olha, teve momentos que eu pensei que eu ia entregar o cargo, eu dava um passo, eu dava um passo para trás. Aí a relação, Gustavo, com o Espírito Santo. Então, veja bem. Chegou um momento que eu parei e comecei a orar para Deus o seguinte: Deus, eu estou vendo que tem uma chamada, tem um propósito. Quando veio a luta, eu comecei a botar as lutas na mão dele. Eu não fiquei preocupado com quando vai acontecer, quando vai ser, porque já estava acontecendo. Você entendeu? Pode continuar, né? Já estava acontecendo. Então, veja bem, o que eu não posso, e eu vou ser claro com todos vocês aqui, é rejeitar a voz do Espírito Santo. Então, Deus o tempo todo falava: continua estudando, meditando, continua fazendo sermões, buscando. Então, eu era muito visitado por Deus através da palavra, através das ministrações, através dos sermões. Então, aquilo ali para mim trazia um gozo espiritual e trazia muita paz. Então, em meio a toda a luta, Deus me dava mais uma revelação do seu sobrenatural, agindo, conduzindo. Então, o processo de luta em qualquer ministério, não é só pastoral não, tá, irmão? Você, equipe de louvor, vai ter luta. Qualquer ministério na igreja vai ter embate. E assim, é você não dizer não para o Espírito Santo, para Deus. Então, naturalmente, a chamada vai acontecer, a vocação vai acontecer. O importante é você ouvir a voz de Deus, ser sensível à voz de Deus. Deus fala, através da sua palavra. Então, os conflitos eu vinha para dentro da palavra. Então, Deus, olha, isso aqui está acontecendo por que isso aqui está acontecendo por que isso, mas eu estou no controle, fica firme aí onde eu te coloquei. E aí eu pude ver Deus abrindo situações, rompendo situações, quebrando corrente. Isso foi trazendo paz, foi trazendo paz. Eu acho que a igreja, ela tem que estar mais atenta quando ela vê uma vocação, vê uma chamada, né? Às vezes a gente não é sensível a isso, a gente tem que ter sensível a isso, porque às vezes aquele dom, como Paulo vai dizer a Timóteo, tem que ser despertado. Existe um dom em ti, Timóteo, mas tem que ser despertado. Então, é uma coisa que eu sinto que Deus também requer uma resposta minha, ou seja, ore mais, busque mais. Agora, não é sem luta, irmão. Eu luto diariamente contra os meus pensamentos, contra os meus desejos próprios, porque você vai ter que renunciar a uma série de situações, com relação a tempo, por exemplo. Você não tem final de semana, você não tem dia marcado, porque pode surgir demandas, entendeu? Então, a pessoa tem que entender que a prioridade é o reino de Deus. Então, o resto, Deus está cuidando, Deus cuidou. Por exemplo, na música, é um dom que nem todo mundo tem um dom de cantar, nem todo mundo tem um dom de tocar. Mas há aqueles que têm um dom em outras áreas. Mas se você tem um dom de tocar, você vai ter que se aperfeiçoar no instrumento. Você que não gosta de treinar escalas diatônicas e quer ser um grande tecladista, escala menor, maior, vai ter que treinar, vai ter que estudar música, você vai ter que ser um virtuoso no seu instrumento. Quer tocar bem violão, então vai ter que treinar 4, 5 horas por dia. Quero ser virtuoso no teclado, no piano, vai ter que treinar 6, 7 horas por dia. Então, irmãos, esse é o nosso problema. Então, o Ministério da Palavra, estudando o tempo todo, orando o tempo todo. Então, o tempo todo eu estou renunciando a mim mesmo, mas eu estou ganhando com Deus, estou ganhando experiência, ganhando mais maturidade. O tempo todo Deus está nos dando maturidade, amém? Amém. Não sei se eu consegui responder aí. Não, perfeito. Ô, pastor, o senhor comentou ainda há pouco da questão do glamour, né? Que hoje em dia a gente percebe que as pessoas buscam um certo status, um certo estrelismo, né? E a gente percebe que muitas pessoas acabam optando, ou digamos assim, forçando algum ministério que às vezes não é o dela, por conta do estrelismo, por conta glamour, do cargo, né? Do cargo, do título, né? Do título. Diante disso, eu pergunto para o senhor, tá. Existe, no caso, ministérios que são mais importantes que outros?
Ou o senhor acha que todos os ministérios são iguais, se complementam ali, porque todos nós somos corpo em Cristo? O reino de Deus ele não é verdadeiramente entendido, porque o maior é o menor. Cristo o tempo todo foi servo. A crise que eu vejo, irmãos, é que Deus não precisa de grandes ministérios, de super pastores. Deus precisa que a pessoa seja um servo e que a pessoa se abra totalmente para ser dirigido pelo Espírito Santo. A crise que eu vejo hoje em nosso meio é muito grave, é que há uma luta verdadeiramente por posições dentro da igreja, por templos que vai te dar uma visão maior, ou seja, não da de Deus, mas diante dos homens. E tudo isso aí é nada. Se você não estiver dentro da chamada e do propósito que Ele outorgou, e aí eu vejo uma confusão, porque, irmão, uma pessoa na direção de Deus, ela não vai almejar a glória própria, o reino próprio. O maior problema da igreja moderna são o reino próprio, a glória própria e o superministério. Isso aí se tornou um problema. Então, as pessoas querem roubar a glória de Deus, usurpar a glória de Deus, e verdadeiramente nós estamos vivendo uma crise. E a crise instalou em muitos jovens. Não, se meu ministério, eu não pregar em tal igreja, se eu não embarcar num avião, se eu não for reconhecido. E isso aí criou um problema sério, porque as pessoas muitos estão fazendo curso de teologia, igual você falou aí. Não porque tenha chamado a vocação. É porque ele tem uma rede de pessoas ali que querem projetar ele, e isso aí é um desastre. Isso aí já se provou um desastre. Hoje o evangelho está sofrendo um desgaste muito grande, um desgaste moral e ético, porque você colocou pessoas que nunca foram pastores no lugar que não deveriam estar. Entendeu? E isso aí tem causado um problema sério no nosso meio. Entendeu? Não sei. E não só como pastores, né? Como os líderes de outros ministérios, assim, porque a culpa não é só do pastor, né? Os líderes que estão à frente, às vezes, não são capacitados, não são chamados para aquilo. E ainda meio que forçam para que o ministério dê certo e tal, mas mesmo assim a gente não consegue ver o que vai para frente. Isso é uma questão que eu comecei a perguntar para Deus, Senhor, eu não vejo a igreja primitiva guerra de departamentos. Então, hoje, irmãos, a igreja, se ela não tiver cuidado, ela está dividida dentro dela mesma. Sim. O ministério tal é mais importante, o departamento tal é mais importante. Não, respondendo a sua pergunta, todos são importantes, porque alguém limpou o banheiro, Verdade. alguém limpou o templo, alguém abasteceu o banheiro, alguém abasteceu o templo, alguém cuidou do som, alguém está fazendo manutenção em algum lugar. Então, para um culto acontecer, são uma série de departamentos funcionando junto. Então, hoje, a minha preocupação maior dentro de muitas igrejas, algumas igrejas estão tendo problema com isso, você tem várias igrejas dentro de uma igreja, o que o Landim colocou aqui. E isso me preocupa. Por que isso me preocupa? Porque nós somos um corpo. Você começa a pensar como departamento. Você começa a pensar como dividido, mas não é dividido. Nós temos que pensar como um corpo. E isso aí tem causado problema para os pastores que têm a visão de Deus. Eles estão enxergando isso já estão combatendo isso. Mas é um mal que se instalou. A gente tem que ter cuidado. Não sou contra departamento. Eu sou contra pensar como departamento e tentar encaminhar a igreja dividida. Porque eu tenho um ponto em relação a isso, porque é muito interessante, porque antes de ter chamado, qualquer tipo de chamado, seja chamado pastoral, seja chamado para ser música, o nosso chamado é servir, né? Que é servir a igreja, esse é o principal chamado. E é o que eu vejo que muitas pessoas não entendem, né? A gente vê esse problema em muitas igrejas, porque acaba que cada um quer servir a Deus da sua forma pessoal e acha que, putz, meu ministério está fazendo dessa forma, está legal, e eu vou andar cada um para um lado. Quando todo mundo entender que o nosso chamado é servir o reino de Deus e é trabalhar em conjunto, trabalhar em unidade, não tem como dar errado, né? Então, aí, mediante tudo que vocês perguntaram, uma chamada de vocação dirigida pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, ele vai causar divisão na igreja? Não. Contenda, vai buscar reino próprio, agora própria? Nós estamos vivendo muito reino próprio, agora próprio. E isso aí é um perigo. E outra, a pessoa que tenta tomar a glória e o reino próprio, não vou citar nomes, tá, irmão? Mas quantos cantores aí que o cara hoje não é nada. Acima da média, né? Aquela cantora nada, aquele pregador, o cara caiu. Aquele super ministério, daquele super pastor, o cara caiu. Irmãos, todos aqueles que tentaram fazer isso, eles vão pagar um preço lá na frente.
Então, isso que o Gustavo falou, a gente tem que ter o cuidado do seguinte, todo o trabalho aqui, ele é importante. Inclusive esse aqui que está sendo feito. Talvez alguém que estava adormecido, olha, irmão, desperta o dom que a gente tinha. O dom já está aí, já está lá, irmão. Entenda, a chamada, a vocação, o dom, foi dado antes de você nascer. Agora, o que me preocupa é que tem pessoas que estão dentro da igreja, têm a chamada, têm um dom, e elas não vivem a plenitude do que Deus tem para elas, porque elas não querem dar vazão ao que já está lá. O potencial está lá. Então, o pastor também tem que ser sensível. Não, aquele rapaz tem um potencial no ministério da palavra, eu vou colocar ele para pregar. Isso é uma das coisas que o pastor não pode ter crise. O irmão subiu lá, pregou uma palavra maravilhosa. Então, esse pastor fez certo, porque Deus deu o dom para aquela pessoa. Há também esse problema, às vezes o pastor, um jovem começa a pregar mais e o pessoal começa a ver que a pregação daquele jovem está excedendo, entendeu? Está alcançando um grau grande dentro da igreja. Esse pastor devia se orgulhar disso, devia se alegrar com isso. Sim. Porque ele está deixando acontecer um ministério dentro da igreja, um dom dentro da igreja. Há pessoas que não pensam assim. Não, ele não prega mais. Que a vaidade sobe, né? A vaidade sobe. Não, ele não prega mais. Ou no louvor acontece muito isso. Uma pessoa tem uma oportunidade no domingo de ministrar, aí o pessoal começa a falar, poxa, aquele louvor domingo foi num nível assim, aí começa aquela guerra dentro da equipe de louvor. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque nós não estamos aqui para fazer os ministérios, nós não estamos aqui para impedir os ministérios. A vocação de ninguém, nós estamos aqui para fazer acontecer. E se é para fazer acontecer, fulano pregou bem, glória a Deus, irmão. Cantou bem, glória a Deus. Você entendeu? Entendi. Então, se nós não pensarmos como reino, a gente começa a querer barrar, dificultar aquilo que Deus já determinou. Sim, verdade. Você entendeu? Cuidado com isso. Não sei se eu respondi, vamos lá. Não, e pegando um gancho do que você falou sobre servir, pastor, e também essa questão de um puxar o outro, que o senhor acabou de falar, a gente vê essa vaidade mesmo, né, de líderes podando algumas pessoas para que elas não cresçam, né, para que eles sejam, né, essa questão da vaidade. E quão importante é, né, a gente fazer discípulos mesmo, a gente incentivar, a gente nos aproximarmos, para a gente também despertar os chamados nos outros. Você, assim, como pastor, como que o senhor vê isso, de despertar mesmo, de falar, poxa, aquele ali, ele tem o dom da palavra, mas ele está meio acolhido ali ainda, eu preciso estar mais perto dele. Como que é? Isso aí eu posso falar como experiência da vida do Luan, que eu cheguei na Assembleia, o Luan era uma criança. Tinha uns 9, 10 anos, né? E eu dava aula na EBD, e o Luan foi meu aluno lá, com os jovens, né? Eu estava ali aprendendo, e o Luan sempre teve a chamada, Aí, quando eu cheguei aqui, o Luan começou a fazer, estava fazendo curso de teologia, não era isso? Eu estava fazendo, nós estávamos fazendo praticamente junto. E o Luan sempre teve essa chamada. Então, quando eu cheguei perto do pastor Humberto, eu falei assim, pastor Humberto, esse jovem eu conheço há muito tempo. Esse jovem aí, ele tem uma chamada na área da palavra, na área até mesmo pastoral, a chamada. O pastor Humberto parou, viu, o pastor Humberto foi dando oportunidade para ele na EBD, oportunidade de pregar na igreja. E o Luan está aí agora com o ministério também na música, né? Então, o que eu vejo assim no pastor Humberto, que eu admiro? O pastor Humberto é sensível a isso. Então, quando ele vê que você tem potencial, e esse potencial vem de Deus, o pastor Humberto faz de tudo para isso acontecer. Então, isso aí tem falado muito comigo. Então, ou seja, um dia, o Luan foi meu aluno com 10 anos. Hoje, o Luan tem uma chamada que ele sabe que ele tem, né? Não tem como fugir, não. Um dia vai acontecer. E aí, é o que eu falo para você, eu me alegro, porque eu vi algo que Deus começou pequeno e está se tornando ali maior, e vai acontecer. Agora, esse é um processo que eu também não posso correr com ele. Eu tenho que enxergar o tempo, mas às vezes um pastor tem que chegar para um jovem e falar assim, jovem, a chamada está aí, o ministério está aí, você tem que despertar. Então, o pastor também tem que ser sensível ao tempo. Ele não pode também correr, ele tem que esperar o tempo de Deus para acontecer. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque há pessoas aí que estão sentadas e têm a chamada e a vocação, mas elas adormeceram isso. Sim. E vou te falar uma coisa, irmão, preocupante. Elas vão dar conta para Deus. Lembra daquele que foi dado, tem uma parte que fala muito comigo, eu te dei 5, Dos talentos? fez 10. Não é isso? Sim, isso mesmo. Mas teve um que ele deu 1. Agora, se você ler o texto, que está lá em Mateus 25,
a cada um segundo a sua capacidade. Deus nunca vai te dar algo, viu, Gustavo? Acima da sua capacidade. Então, o que me preocupa dentro disso que eu estou falando para você, que é segundo a sua capacidade, você tem a capacidade de fazer. Porque quem te capacita é Deus, e Paulo vai falar isso. Então, a gente tem que ter cuidado de sempre estar falando, eu não dou conta, eu não vou conseguir. Mas se você pegar o texto, se você parar para ler o texto, ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Então, eu vou ler aqui para vocês. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade. E por que o que tinha 5 tinha condições de administrar 5? Fez 10. O que tinha 2, ele dobrou. E o que tinha 1, ele tinha capacidade de dobrar também, mas não dobrou. E ele prestou conta. Então, irmãos, esse capítulo de Mateus 25, ficou 100. No final, foi tirado até o que ele tinha. Então, eu fico preocupado com pessoas que estão dentro da igreja. Não, eu não tenho nenhuma chamada, não tenho um dom. Tem. Porque se você prestar atenção no que Jesus está dizendo, eu te dei 5, eu te dei 2, eu te dei 1. Mas aquele que tinha 1, ele fez o pior. Ele tinha capacidade de dobrar, mas não dobrou. Então, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com isso aí, entendeu? Então, eu sempre falo para as pessoas, venha para servir. Porque no dia da eternidade você vai ver o quanto foi importante o seu trabalho. Todos na igreja são necessários, todos. Pastor, o senhor falou da questão de despertar os dons e talentos e tudo. Eu conheço pessoas assim que dizem, tem uma pessoa próxima a mim, que também não vou citar o nome, que ela fala o seguinte, que ele não tem nenhum dom, acho que Deus não deu nada para ele, né? Como uma pessoa com esse tipo de pensamento pode buscar em Deus resposta para essa falta de dom que ele diz que tem? Porque, assim, Deus certamente distribuiu talentos e dons para essa pessoa, só que essa pessoa acho que até agora não teve a capacidade de perceber, né? E fala que Deus não deu nada para ela fazer. Como, então, que ela pode aprender, entender qual é o dom de Deus para ela, o talento que Deus para ela, a vocação, enfim? Quanto mais, Luan, eu me aproximo de Deus, me relaciono com Deus, mais eu vou entender Deus e saber os propósitos de Deus para a minha vida. O que acontece é que hoje a gente vive num mundo muito acelerado, o processo virtual acelerou tudo. Então, o que acontece hoje? As pessoas, elas estão preenchendo o seu tempo com o mundo. Eu não sei se eu não me engano, acho que, não sei se foi você que me ensinou essa palavra aqui, sobre a interferência na comunicação, os ruídos. Ou seja, quando você vai ouvir Deus, tem que ter um preparo para ouvir. Então, hoje há muito barulho, muito ruído. Então, a coisa está muito corrida. Então, eu tenho que ter o meu tempo diário com Deus. Isso eu faço todo dia, desde que eu me converti. Porque senão eu não vou ouvir. O que acontece com as pessoas é que elas não estão se enchendo de Deus, elas estão se enchendo de outras coisas. E aí ela vai se tornando uma pessoa cega espiritual e um surdo espiritual. O que, para mim, é a pior cegueira e a pior surdez espiritual. Pastor, o senhor também acha assim, que a pessoa ela tem que assim, ter a capacidade de olhar para si mesma e perceber, poxa, eu sou bom com música, então eu posso, então meu talento pode ser a música, né? Sei lá, eu trabalho com criança, posso ser um professor de EBD, né? Então acho que o senhor acha que também esse é um aspecto interessante, da pessoa ver o que ela faz bem e desenvolver o trabalho na igreja baseado nisso. Vamos entender o reino de Deus. Eu frequento alguns templos, lá no Plano Piloto, templos enormes, estruturas enormes. Aí, mas você vai ver as fotos dos fundadores, de quem fundou. Aí você vê a foto do terreno, não tinha nada. Os fundadores com as roupas simples, pessoas que tinham acabado de chegar em Brasília. Mas olha aonde foi parar o trabalho delas, quando você vê o trabalho que tem lá hoje, que alguém começou aquele trabalho. Frutificou, né? Então, irmão, o reino de Deus sempre é frutificar, sempre ele vai frutificar. E Jesus fala que quando não estamos dando fruto,
tem algo errado, só dá fruto estando nele. Então, meu irmão, o que, que eu entendo? Alguém chegou ali e falou, vamos fazer uma igreja aqui? Vamos. Vamos construir aqui e outros e outros. Então, muitos ali nunca foram, ou foram diplomados, ou foram reconhecidos pela igreja, mas estão lá no rol de Deus como os fundadores daquele trabalho. Você entende? Então, meu irmão, no reino de Deus, onde você não vê nada, Deus vê lá na frente algo muito grande. Esse é o nosso problema, a nossa visão é curta, a nossa visão é estreita. E por essa visão curta e estreita, nós vamos responder para Deus. Agora, com relação a dons e talentos, todo mundo tem algum dom ou talento. Sim. Agora, tem que ser despertado. Como despertado? Regado por Deus, porque sem Cristo você não pode fazer nada. Então, se a pessoa também não se aprofundar em Deus, ela não vai cumprir a chamada da vocação dela. E há uma crise em várias pessoas aí, até mesmo pessoas que estão exercendo ministério. Será que eu fui chamado mesmo? Será que eu fui vocacionado? O cara já está exercendo, o cara já está pregando, já está cantando, está tocando, está em crise, né? Está em crise. Será que eu fui chamado mesmo que eu tenho? Será que eu sou salvo mesmo? Ainda tem essa crise ainda. Eu entendo que ser salvo é você reconhecer Jesus como Salvador e Senhor. Sim. É uma graça, é um favor que eu não merecia. Mas há um arrependimento ou conversão. Amém? Sim. Amém. Não sei se eu consegui responder. Sim, ótimo. Ótimo. Esse negócio que o Luan falou é muito interessante, porque uma vez eu vi relacionado a isso, que o nosso dom, o nosso chamado, ele está relacionado a alguma coisa que a gente é bom, alguma coisa que a gente goste. Por exemplo, por mais que a pessoa ela não tenha vontade de ser pastor, não tenha vontade de ser músico, muitas vezes ela vai tendendo para aquela situação. Quando a pessoa não sabe o que ela quer na igreja, por exemplo, mas ele é um ótimo fotógrafo, mas ele não sabe com o que ajudar na igreja. Ele pode ser um ótimo fotógrafo na igreja. Sim. Uma senhora que cozinha bem, fala, putz, eu não tenho talento nenhum, no que eu posso ajudar a igreja? Pode fazer a jantinha na igreja, e isso ela pode servir a igreja com aquilo que ela tem, né? Porque o negócio lá da viuvinha aqui, ela é tão falada nos dias de hoje da Bíblia, é porque ela deu tudo que ela tinha. E o reino de Deus é exatamente isso. Trabalhar no reino de Deus, e o chamado é dar aquilo que a gente tem. Se o que a pessoa tem é a música, é a palavra, que ela dê aquilo com o melhor que ela tem, porque provavelmente aquilo vai ser o que ela foi chamada para fazer. Agora você falou uma coisa maravilhosa. Dê o seu melhor para Deus, irmão. Vai para a cozinha, dê o seu melhor. Vai limpar, dê o seu melhor. Vai louvar, dê o seu melhor. Vai pregar, tenta ouvir o que Deus quer falar. Acho que a maior crise do pregador é porque ele tem que ouvir a voz de Deus mesmo. O pregador tem que ouvir a voz de Deus, irmão. Todo pregador ele tem que ouvir a voz de Deus, porque ele vai pregar o que Deus colocou no coração dele. Há um conflito às vezes, você fica ali, não, mas... Então, a maior questão de quem vai exercer o ministério da palavra é ouvir o que Deus quer falar, não é o que eu acho que eu penso. Então, respondendo aí a sua situação, tudo para Deus é excelência. É excelência. Você está fazendo por reis, do rei dos reis, Senhor dos senhores. Por que eu estou te falando isso? Porque ele cobrou isso do povo de Israel. Que o povo de Israel começou a oferecer um culto de qualquer maneira, Bagunçado, né? um servir a Deus de qualquer maneira. Não é assim. Vou falar algo para vocês aqui, Deus está falando no meu coração, e agora Deus está fazendo me lembrar. Eu até tenho um sermão sobre o que eu vou te falar. Você sabia que quando Deus deu a Moisés como seria o tabernáculo, ele advertiu a Moisés e falou, faça tudo como eu te mostrei, eu vou levantar pessoas para fazer as obras de escultura, eu vou levantar pessoas. Ele advertiu Moisés, você vai fazer tudo como eu te mostrei. Quando ele vai dar a planta, Davi vai dar a planta para Salomão, aí Davi fala, tudo isso me dado pelo Senhor. Rapaz, eu parei e pensei, meu Deus, o peso da taça de ouro, o material que ia ser usado, como madeira, seria. Né? Até os detalhes da madeira ele falou. Tudo. Sabe, eu entrei e falei assim, meu Deus, aí eu comecei a falar, meu Deus, eu tenho que ser melhor, eu tenho que me consertar, eu tenho que estar dentro do seu padrão. Eu comecei a olhar como Deus queria tudo aquilo, aí eu parei, olhei, tanto no primeiro tabernáculo como no segundo, no templo de Salomão. O peso de tudo, como o Landinho falou aqui, aí eu parei e pensei, será que nós podemos fazer as coisas aqui de qualquer maneira? Hipótese alguma. Um culto de qualquer maneira, um louvor de qualquer maneira, uma pregação de qualquer maneira, mas tem muita igreja grande, fazendo tudo de qualquer maneira.
Isso é um desastre. E isso aí você vai prestar conta. Está cumprindo o protocolo, né, pastor? Protocolo, estão cumprindo um protocolo. Não, eu vou pregar, eu vou ver, não, eu vou escolher o sermão no sábado, a pregação no domingo. Eu vou louvar, não, nós ensaiamos lá, 30 minutos antes do louvor. Gente, tem muita gente fazendo isso. E acha que está dando certo. Não está. Então, irmão, para Deus não é de qualquer maneira, de qualquer jeito. E isso me incomoda, e isso tem acontecido. Aí eu falo, gente, está ali 2.000 pessoas, o cara sobe lá, faz de qualquer maneira. E aquele momento que ele teve ali para fazer, não vai voltar. Aquele louvor que ele tinha que fazer ali com excelência para Deus, não vai voltar. Mas ele vai prestar conta. Eu entro em crise com isso. E acaba que isso cai nesses talentos, né? Porque quando Deus dá um talento para a gente, o fato da gente cuidar seria exatamente isso, trabalhar com excelência, porque se a gente canta, né? Vou dar um exemplo que a gente ministra aqui. Se a gente não ministra de uma forma certa, de uma forma bíblica, de uma forma com que Deus queira, talvez essa palavra que está sendo cantada por nós, ou a forma com que a gente está adorando, talvez a palavra de Deus não chegue ao coração de alguém e a gente acabou que não fez o nosso papel, que é frutificar e multiplicar esse talento que a gente tem, né? Então, acho que a excelência ela está muito ligada a esse negócio de multiplicar o seu talento, porque quando você não faz com excelência, provavelmente você não vai conseguir multiplicar aquilo que você tem, né? A chance é grande, irmão. Eu estava numa aula de louvor, aí a mulher que estava ministrando, e nessa aula lá de louvor nós fomos visitados por Deus, uma situação que não convém contar aqui, mas foi um sobrenatural que Deus operou lá. Ela falou algo interessante, ela falou que estava louvando, e aí o louvor foi adentrando a igreja, e foi adentrando, e ela falou assim, como eu sou boa no que eu faço, Deus. Rapaz, na hora, Deus advertiu ela, Senhor, me perdoa, Deus, Jesus, por que eu falei isso, pensei isso? A gente tem que ter cuidado com isso. Você tem que ter cuidado com isso, você está entendendo? Então, eu aprendi, ficou gravado aquilo na minha mente. Às vezes, a gente tem que ter cuidado, às vezes a gente é tomado a dizer, olha aí o que eu fiz. Não, eu me entreguei a Deus como um vaso, Deus foi lá e me usou. Agora, irmão... Através de mim, né? Isso, através de mim. É um vaso. Então, irmãos, qual é a minha preocupação? Tudo que você vai fazer na casa de Deus, você está fazendo para Deus. Não é de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, a gente, quando eu fui ver que tudo no primeiro tabernáculo e no segundo templo, onde foi construído por Salomão, Deus exigiu uma série de situações de quem estava construindo. Ou seja, não se adora a Deus de qualquer maneira. Agora, domingo aconteceu algo interessante no louvor. Eu estava ali. O louvor foi fluindo. Você não precisou falar para a igreja, faz isso, faz aquilo. Não, a igreja foi tomada, a igreja foi fazendo naturalmente. E eu senti ali, não, Deus, o Senhor recebeu o louvor, o Senhor nos visitou através dos louvores. As letras, os hinos, então, é uma coisa, irmão, que vai tomando a igreja, é uma responsabilidade muito grande. Porque o louvor, ele está abrindo os trabalhos do culto do Senhor, e você está cultuando primeiramente a Deus. Então, nunca querer receber esse culto para você ou achar que é para você. O culto é para Deus. Então, quando a igreja entende isso, a igreja é tomada por isso, o Espírito Santo é derramado através do louvor, então tudo na igreja é importante. O equipamento de som não pode falhar. Às vezes acontece que o equipamento falhar, na hora o cara está pregando, está louvando. Isso é um desastre. Você tem que ter chegado antes, ter testado tudo, não pode haver falha. Então, tudo tem que estar pronto, porque você está dando um culto a Deus e não é de qualquer maneira. Pastor Divaldo, nessa ótica aí que o senhor falou de excelência, aqui a gente tem 3 músicos aqui, né? Nós trabalhamos com louvor. 2,5. Tá, vai lá. Que isso, tá O que doido? acontece, pastor? Assim, pelo menos por mim eu falo, e existe uma linha tênue entre a excelência e aquilo que a gente quer fazer melhor, mas às vezes a gente fala que é para Deus, mas na verdade é para impressionar o pastor da igreja, impressionar as pessoas. Isso daí é uma linha muito tênue, né? Diante disso, eu pergunto para o senhor, como que lidar com esse tipo de situação em que a gente tem que fazer a excelência, mas também, ao mesmo tempo, a gente tem que lutar contra uma certa arrogância de querer fazer o melhor para outras pessoas. A gente fala aqui em música, mas creio que se aplica em várias esferas. Por exemplo, a gente pega uma EBD, a gente tem que fazer uma aula boa, né? Mas também a gente também corre o risco de cair também nessa mesma armadilha. Vou fazer uma aula boa, mas aí também eu posso querer fazer uma aula boa para
de repente, fazer com que o pastor fique feliz, que o pastor me note. Como que ele que se lida com essa linha tênue entre a excelência e uma certa vontade de reconhecimento? Bom, Paulo vai falar no escrito para os Gálatas e para os Tessalonicenses: se eu estivesse agradando um homem, não estaria agradando a Deus. Eu vejo uma crise quando você não entende o que Jesus disse para Pilatos, né? Para isso eu nasci, para isso eu vim, para dar testemunho da verdade. Tudo aquilo que é da verdade ouve minha voz, mas nem todos vão querer a verdade. Luan, o que eu vejo em tudo isso é que é pessoas querendo impressionar pessoas. É errado. Deus não precisa disso. Deus só precisa que o louvor se deixe dirigir e se abra para o Espírito Santo. Que o pregador se abra para o Espírito Santo. Ah, mas está cheio de pessoas ali, teólogas ali, vão analisar a sua pregação. Não, eu tenho que pregar o que Deus está mandando eu pregar. Eu, quando era mais novo, eu tive uma crise com isso, porque eu fui pregar numa igreja, e a igreja você vê, Deus, eu tive essa experiência, ela estava num dia de festa, um pastor ia passar uma igreja para um outro pastor, só que ele estava passando de forma errada, ele tinha vendido a igreja. Ele tinha vendido praticamente o que Deus tinha colocado na mão dele. E a palavra que Deus me deu antes de eu sair para pregar naquela igreja foi assim: Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, e com lágrimas tentou buscar e não alcançou. E eu tinha que falar isso lá. E quando eu cheguei lá, eu entrei em crise: Senhor, mas isso aqui é dia de festa. É dia de festa. E Deus falou: você vai falar isso, que Esaú vendeu a sua primogenitura e com lágrimas tentou buscar e não alcançou mais. Eu tive que dar o recado para aquele pastor que estava fazendo isso. Imagina a situação. Você entendeu? Situação. Entendeu? Então eu tive que falar isso. Então muitas das vezes eu cheguei em determinados lugares e falava Deus, mas Deus falou: não, você vai falar isso aqui. Então, isso aí, irmãos, é o que você falou. A gente tem que pensar o seguinte: Deus, o que o Senhor quer trabalhar aqui hoje? No louvor, para glorificar o teu nome, o teu reino. O que o Senhor quer trabalhar aqui hoje no ministério da IBD? Ministério Palavra. Então, a gente, irmão, tem que se preocupar em o seguinte: eu estou aqui para fazer a obra de Deus e agradar a Deus. Nunca faça nada, porque eu vou agradar o homem, ou é para o homem. Não, eu estou fazendo para Deus. Só para complementar, certa vez a gente estava conversando aqui na igreja, eu citei o texto de Amós, né? Que aí o povo estava louvando a Deus, utilizando ali a excelência, tocando bem e tudo, cantando bem. E aí, em um dado momento, Deus manda o povo se calar, porque aquilo era bonito, era agradável, era excelência, mas o coração deles estavam fora daquilo que Deus queria, né? Então, justamente isso eu acho um pouco complicado. A gente faz a coisa certa, mas às vezes a gente tem que estar muito em Deus mesmo para não escorregar e partir para o outro lado. A linha é tênue que você está falando, que em Amós tem algo interessante. Chega lá um sacerdote e fala para ele: olha, você não vai poder profetizar mais aqui, porque você está falando contra o rei. Aí Amós fala assim: eu não sou profeta, eu sou boiadeiro, colhedor de sicômoro, mas eu vou continuar falando o que Deus está mandando eu falar. Olha só. Então, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado nessa linha tênue que você falou, e muito cuidado para o seguinte: não tente impressionar ninguém não, irmão. Não tenta não, porque isso vai dar errado, isso vai dar mal. Então, infelizmente, às vezes as pessoas não estão fazendo para o homem. Deus não vai receber isso. Isso não vai ser honra para tu lá na frente. E é o que é muito complicado, né? Porque acaba que nós somos carne, né? Não tem como fugir disso. Infelizmente, não tem como a gente fugir disso. Mas, na verdade, a gente tem que tentar fugir disso, né? Não tem como a gente acordar e falar assim: putz, hoje eu sou só espírito, não sou mais carne. Não, enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente ainda vai ser carne. E a gente tem que lutar contra isso todos os dias. E acaba que esse assunto da excelência, da música, de a gente estar fazendo alguma coisa na igreja, é realmente muito complicado. Porque eu vou falar por experiência própria. Cara, eu sempre amei cantar, sempre amei tocar. E tiveram algumas vezes que eu ia, me esforçava, chegava, putz, vai ser para Deus, e ir no meu quarto, e orava, e cantava. E chegava no momento, fazia e sentia aquilo ali, sentia a presença de Deus, era algo maravilhoso. E chegava alguma pessoa no final, me dava um elogio. Aquilo ali para mim, cara, eu falava assim: caramba, Deus agiu, mas se não fosse eu aqui, cara, como é que... E isso é muito complicado, porque às vezes a gente acha que o instrumento é mais importante daquele que tá usando o instrumento, né?
E é realmente muito difícil essa situação da excelência, porque a gente precisa dar excelência para Deus em todo o tempo. Tudo precisa ser feito com excelência. Mas lutando sempre contra o coração pecaminoso, né? Porque é difícil a gente estar em excelência e ser elogiado, e isso, aquilo, e não levar aquilo para um lado de querer ser melhor, né? É complicado, cara. Complicado para ser carne, né? Não tem como fugir disso. É a linha tênue que ele falou. É exatamente aí. isso. Então, a gente tem que estar vacinado contra essas coisas. Mano. O louvor hoje foi bom, a EBD foi boa, a pregação foi boa. Quando você está na humildade do Espírito Santo, você está transferindo toda essa glória para Deus, irmão. Graças a Deus, glória a Deus. Você tem que falar logo isso. Irmão, glória a Deus, graças a Deus. Pastor, certamente tem pessoas que estão nesse momento nos assistindo e elas estão falando, poxa, eu não vou ser pastor, eu não vou ser músico, eu não vou trabalhar com EBD. O senhor poderia citar algumas funções, alguns ofícios que as pessoas podem fazer na igreja, assim? Pensando justamente nessas pessoas que não, até hoje não identificaram seus talentos. Pois é, então veja bem. Assim, a gente sabe que a Seara precisa de muitos obreiros, né? A gente sabe que hoje Deus tem um chamado para cada um de missionário, de a gente pregar onde a gente estiver, né? Mas eu digo assim, ofícios da igreja mesmo. O que essa pessoa poderia fazer na igreja? A igreja começa na sua casa. Às vezes a pessoa acha que essa palavra só é para o pastor. Não. Um filho obediente ao pai e à mãe, ele vai ter as bênçãos de Deus. Uma mulher que cumpre o seu papel de esposa vai glorificar o reino de Deus. Um homem que cumpre o papel dentro da sua casa vai glorificar o reino de Deus. O que acontece? A sociedade não entendeu algo que ela tem que entender. Eu estou aqui nessa terra. Então, se você olhar para a sociedade, há vários dons e propostas. Nós precisamos do lixeiro, como precisamos do médico. Nós precisamos do poder executivo, legislativo e judiciário. Senão alguém chegava lá, entrava no seu carro, tomava o seu carro, queria a justiça para tomar meu carro de volta. Queria a polícia, porque eu não tenho para quem ligar. Então, se Deus fez uma sociedade dependente, um depende do outro, a igreja muito mais. Porque Paulo vai falar, até os meus mais fracos são necessários. Então, lá, o que eu digo aqui? Filhos, você é filho, cumpra o seu papel de filho, dentro da palavra de Deus. Mãe, cumpra o seu papel de mãe. Pai, cumpra o seu papel de pai. Agora, na casa de Deus, o que acontece? Tem pessoas que entram com isso. Não, se eu não estiver louvando, se eu não estiver pregando, não tem importância na obra de Deus. Mas se eu não estivesse aqui cultuando a Deus, eu ia cantar e pregar para quem? Então, ela é necessária estar sentada aqui, ela é necessária estar aqui ouvindo aqui, porque essa pessoa que está ouvindo aqui, ela vai ser usada por Deus em qualquer momento para dizer para alguém algo simples, um recado de Deus, um simples versículo já libertou pessoas. Um dia que ela aprendeu esse versículo, ela estava sentada aqui numa EBD, ouviu esse versículo, ou numa pregação, ou num louvor, que tem louvores que são cantados em cima do versículo bíblico, e ela chegou e falou, não, eu tenho uma palavra para dar para você. Então, ninguém foi feito sem um propósito. Ninguém está aqui sem um propósito. Ninguém está aqui sem ter nenhum dom. Não existe isso. Mas o inimigo cega as pessoas, cega às vezes até quem está aqui dentro, para não enxergar isso. Eu sou inútil. Não, ninguém é inútil. Todos são necessários. Quando Paulo fala que todos são necessários dentro da igreja, se a gente não enxergar a igreja como isso, a gente corre um risco de matar quem já está morrendo praticamente. Não é que está morto, mas está morrendo. Então, todos são necessários. Agora, o que eu digo para você? Cumpra o seu papel diante também da sociedade. Seja um cristão na sua rua, seja um cristão na sua casa, seja um cristão no mercado, seja um cristão no trânsito, na escola. Então, irmão, eu costumo dizer, e isso até a gente tem que falar mais, irmão, nos procure. No que você pode nos servir? Por exemplo, Natanael instalou essas luzes, estão aqui nos beneficiando. Natanael fez várias obras aqui, que estão hoje nos beneficiando. Inclusive, tem que fazer uma, que é separar essa luz. Oi, Natanael. Então, alguém veio Já aqui... fica a dica, viu, meu brother? Alguém veio aqui, ó, cavou... Depois eu passo o zap do Natanael. Amém. Alguns irmãos vieram aqui, ó, e cavaram esse buraco aqui, ó, onde hoje são batizadas pessoas. Foi difícil cavar isso aí, viu, pastor? Pois é, você fez parte da escavação. Então, irmãos, você vê que a pessoa não está pregando, não está louvando, mas
E aí? Não teve alguém que fazer? Eu não sei fazer. Eu cavei só o buraco, nós cavamos. Alguns carregaram mais terra do que eu. Mas vão ter a bênção lá, né? Amém. O galardão. O galardão, Vai ter né? o galardão dele. Mas, você entendeu? Nós interdependemos um do outro. Então, para chegar essa luz aqui, você fez esse curso, tem uma usina lá, 1000, mas tem alguém operando essa usina, distribuindo lá para onde não tem mais. Não, ali está com muito, vamos para cá, entendeu? Não tem isso, não é isso? Sim, sim. Então, como a rede elétrica, Lua, é a casa de Deus. Se romper um, vai rompendo. Então, irmãos, assim, todos são importantes, todos são necessários. Agora, a pessoa não pode se sentir inútil, irmão. Há um propósito para a vida de cada um. Amém? Amém. Amém. Isso aí. Alguém mais? Então, dentro dessa questão aí, pastor, eu queria essa questão de todo mundo tem um chamado, todo mundo tem um propósito, de como que a gente pode trazer isso para a igreja, né? Por exemplo, a gente tem um chamado, né? Que todo mundo é chamado para adorar a Deus, mas cada um tem uma vocação ali, tem Tem um talento, tem né? um talento, E como às vezes as pessoas se sentem inúteis mesmo, mas, por exemplo, uma pessoa que é formada em pedagogia não dá aula na escolinha, uma pessoa que mexe com música às vezes não toca na igreja, como que às vezes eu não entendo essas pessoas. Não, mas, complicado. É complicado. vamos lá, qual o nosso papel como igreja? É fazer frutificar o reino de Deus. Todos nós, a equipe do Louvor está aqui para frutificar, quem vai pregar na EBD, quem está com as crianças. Daí o ministério, a gente acha que o ministério de criança não tem importância. Cara, a Glorinha pega o celular dela e ouve o louvor de vocês. E canta as músicas. Você sabia disso? Não. Na casa dela, ela digita lá IBF2, cheguei lá um dia, ela tinha digitado e ela cantando uns hinos de louvor. Ô, glória, hein? Ô, glória. Tá entendendo? Ô, E Glorinha. ela pede para vir para a igreja, eu quero vir para a igreja. Então, irmãos, todo ministério é importante, tudo é importante, porque está sendo implantado o reino de Deus no coração daquela criança. Então, meu irmão, o que acontece? As pessoas são tímidas, a gente tem que chamar elas. Para um almoço, para um churrasco, um bate-papo. Eu acho, inclusive, que a igreja nossa começou a fazer muito isso. Vamos se reunir ali para comer, vamos se reunir ali para conversar, vamos se reunir ali para caminhar. Então, é uma ideia do pastor Humberto interagir todos esses ministérios assim. Ou seja, traz a pessoa. As pessoas são tímidas mesmo, são tímidas. A gente gera comunhão primeiro para depois Isso. É isso aí, a comunhão, né, num partir do pão, nas orações. Como que a igreja era? Partir do pão e nas orações, nas casas. Por que eu não posso visitar aquele irmão? Sim. Conversar com aquele irmão? Então, assim, elas vão frutificando. Então, foi assim com muitos que chegaram aqui. Natanael, eu mesmo era meio tímido, meio calado, nós fomos envolvendo ele. Nós fomos envolvendo outros, então você vai envolvendo eles. Hein, pastor, também eu acho que é válido a gente notar, porque a gente tem a ideia de que uma pessoa desenvolve seu talento só se ela aparecer, se ela aparecer no púlpito, se ela tiver em evidência alguma coisa, mas tem pessoas que vão ser chamadas para aconselhar outros irmãos. Isso é um ofício, né? E isso certamente não vai fazer com que a pessoa esteja aqui no púlpito com o microfone na mão, mas ela vai estar conversando com outros irmãos, aconselhando. Né? O que eu me preocupo com a igreja é quando você quer fazer tudo. Então, se eu tenho um irmão ali que pode me servir naquele departamento, naquele local, eu vou me aproximar desse irmão. Então, uma das maiores lutas hoje na igreja também é para você não deixar ninguém fazer tudo. Aí eu quero fazer tudo. Não, isso aqui eu faço, isso aqui eu faço. Calma, irmão. Fica ali. Eu vou botar esse irmão aqui que nunca fez para fazer. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Irmã, você pode ficar com as criancinhas ali 1 minuto? Você pode ali nos ajudar na cozinha? Você pode ali... Você toca algum instrumento? Você canta alguma coisa? Você quer... Você entendeu? Então, a gente também tem que ter esse jogo de despertar essas pessoas, de cutucar elas. Sim, com certeza. Nunca deixar ninguém fazer nada sozinho. Sempre a mesma pessoa. Na cozinha, tá fulano. Sempre Na portaria, tá de alguma fulano. forma estimular o trabalho, né? Estimular. Até porque a gente é corpo e, por exemplo, fazer uma escala de repente, né? Que a gente está fazendo com o pessoal da segurança aí, né? Montar uma escala para que todo mundo guardinhas. trabalhe, né? E tudo. Cara, vocês fizeram o Distribuir PC trabalho. cantar e dançar, cara. Foi um grande avanço aí. PC cantou, dançou e bateu palma aí. Dançou e bateu palma, entendeu? Beleza, pessoal, o papo tá bacana aqui, mas a gente tem que encerrar aqui, né? Então vamos para nossas considerações finais aí, ou alguma pergunta final. Gustavão? Vai lá, Gustavo. Cara, eu acho que foi muito massa aí. Eu acho que é muito bom a gente sempre, quando tiver com dúvida do que a gente precisa fazer na casa de Deus, ir pro quarto, fechar o olhinho
e orar, conversar com Deus, pedir direcionamento, porque é somente com intimidade com Deus que a gente vai conseguir escutar a voz de Deus e saber qual que é o melhor direcionamento para as nossas vidas. Enquanto não descobre, e trabalha no que dá na igreja. É isso aí, Aproveita bichão. as oportunidades, né? Enquanto não sabe, não sei qual é o meu ministério hoje, vai ajudando aqui a arrumar as cadeiras, ajuda a limpar a igreja, ajuda Passando na slide ali, cozinha, dá passando música. slide. São coisas assim. Enquanto você não Até tem pra passar certeza... slide, o pessoal às vezes dá uma mirrada aí. Tem que fazer um curso aí. Às né? vezes a gente fica perdido. O aí. curso do slide. Mas é isso. Enquanto você... Desculpa aí, comunicação. Se você, meu irmão, não sabe qual que é seu chamado ainda, não sabe qual que é sua vocação, vem trabalhando no que dá, porque a gente precisa de gente para trabalhar em todos os ministérios, e quando Deus colocar no seu coração qual que é o seu ministério, você vai de cabeça. Mas enquanto você não sabe, vai se virando no que tem para fazer, né? Sempre vai E ter sempre trabalho, vai ter, né? cara. Sempre vai ter trabalho. ter. Sempre vai ter Igreja um tem muito banheiro trabalho. sujo pra lavar, Sempre. o templo pra limpar, Uma cadeira pra dar uma organizada ali, mano. vai. Sempre vai ter. Como é, Podcast pra gravar. podcast pra gravar. a minha felicidade aqui é que, você vê, esse Ministério de Homens já despertou esse trabalho aqui que vocês estão fazendo. Já vai edificar a vida de alguém. Então, veja bem, os ministérios estão funcionando. Uhum. Às vezes, a gente pensa assim, mas podia estar assim, assim. Irmão, tem que ter um começo. Sim. Deixa Deus ir trabalhando, deixa Deus, a gente vai dando mais ênfase. Por exemplo, eu acho que o que vocês estão fazendo aqui poderia ser feito mais vezes em outras áreas, com outros assuntos até mais Sim, a profundos. gente com tá, a assuntos gente tá mais trabalhando delicados. aí. Com mulheres aí, com jovens. Com mulheres, trazer mulheres. Sim, Você como, né, trazer o jovem também, ouvir o jovem como filho. Sim. Então, ouvir as mulheres. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo aqui é importante. Eu aprendi muita coisa aqui hoje, ouvindo vocês, A gente também, as né? perguntas, respondendo, Ótimo. porque quando a gente para ouvir, irmão, a gente é edificado. Uhum. Então, ver algumas questões, de repente alguém que vai ouvir nesse programa, nosso programa vem lutando há muito tempo contra Deus, porque ele tem uma chamada. Verdade. E Tá sei resistindo. que você tem um talento aí, irmão, e você vai dar conta para Deus. Então, o talento está lá. Tá lá. Desenterra Não, esse se talento ele aí, rapaz. negar, chega lá o peixão, engole ele, que nem foi com o Jonas, né? Então, Aí na pegada. eu saio daqui edificado, louvo a Deus, e que vocês amadureçam mais ideias, mais questionamento para frente, trazer mais pessoas. E todos, tá, irmão? Todos são importantes, amém? Todos. Amém. Não há ninguém maior do que o outro, o maior só é Deus. Todos são servos. Glória a Deus. Landim, meu brother, suas considerações finais, a sua pergunta final aí pra gente. Pergunta? Você que Não, sabe, não tem pergunta alguma mais, consideração? Não, é isso. Eu também aprendi demais aqui com o pastor Divaldo. O pastor Divaldo é a nossa Bíblia ambulante. Bíblia ambulante. aí, né? Enciclopédia. O pastor Divaldo tem uma enciclopédia. memória Torna a incrível. dizer, eu estou aprendendo. Tem uma memória Tem uma memória sinistra. boa, né? A gente nem perguntou sobre isso, como que ele Pois é, né? conseguiu Como essa desenvolveu? memória, De forma rápida aí, pastor. fala rapidinho, Como pastor. conseguiu esse HD gigante aí? Esse HD de 30 teras. Talento e dom de Deus. A glória volta para ele. Desenvolvendo, né, pastor? Nem na fui Bíblia, né? desenvolvendo. Talento tem isso também. É isso aí. Não, mas eu aprendi demais aqui com o pastor e acredito que a gente vai aprender muito mais aí na caminhada, né, pastor? E vamos aprender com os próximos também. É isso aí, cara. Bom, pastor, a gente agradece aí a presença do senhor, esse tempo que o senhor dispôs aí a estar conosco, né? Foi realmente um bate-papo muito edificante, sai muito abençoado. Creio também que os ouvintes aí saíram muito abençoados aí e tenho certeza que Deus falou aos corações de muitas pessoas. Agradeço mais uma vez a presença do senhor e como, para finalizar aqui, eu digo para quem está nos ouvindo, né, que o chamado de Deus vem de Deus, mas a igreja tem essa função realmente de mostrar, né, o que essa pessoa tem que fazer. A resposta está onde? Aqui na Terra? Na igreja, né? Se a igreja está precisando de alguma coisa, a gente vai lá e faz. Então, tem esse chamado externo que vem da igreja também, né? E vem de Deus, primeiramente. Então, é E isso. não só na igreja, né? Da gente, o chamado da igreja para o mundo também. Pro Né? Para a mundo. gente atingir É verdade. o mundo através do nosso chamado. A nossa vocação, perfeito. Não é só aqui dentro, né? A gente Perfeito. tem que expandir também. Exatamente. E que também que um sucesso ministerial de vocação, ele não está em números, não está em dinheiro, não está em status, elogios, mas está realmente em Deus, né? Deus. E frutificando ali, quando Cristo fala da parábola, que ele compara o reino a uma semente, que a semente é ali plantada e vai crescendo aos pouquinhos, creio também que uma vocação chamada é assim, ele começa humilde, fazendo coisa que ninguém vê ele enterrado, né, na terra, mas certamente em um dado momento ele vai frutificar. Então é a gente ali no nosso quarto, dobrando os joelhos, orando, meditando na palavra de Deus, estamos ali a plantinha crescendo, a sementinha crescendo, e uma hora ela vai frutificar.
Essa Amém. palavra humildade, você falou, eu acho que nós temos que estudar ela e aprofundar mais dela. Sabe por quê, irmãos? O humilde, ele é sábio. O humilde é sábio. O soberbo é tolo. Então eu quero chamar vocês que nos ouviram tudo o que você ouviu aqui hoje. Se você não for humilde, você tem um sério problema com Deus. Porque a soberba faz parte do caráter do tolo. E outra coisa que eu quero lembrar aqui, da excelência que nós comentamos. Você sabe que Deus manda, quando Deus vai falar aqui, para você servir a sociedade, Ele fala para você servir como se estivesse servindo Ele. Sim. Como se estivesse fazendo Perfeito. para Ele. Sirva como se fosse para mim. Olha aí a nossa relação com a sociedade. Em Efésios 6 fala que o cristão deve servir o patrão dele como se fosse a Deus. A Deus. Então, o padrão de relacionamento com o próximo sempre é Cristo. E se a gente não for humilde, a gente não vai fazer, irmão. Perfeito. Aí, É isso. Muito obrigado, então, a você que nos assistiu, que separou esses minutos para estar nos ouvindo. Fique conosco nos próximos episódios aí que teremos muito bate-papo legal aí, muitas pessoas virão aqui e com certeza será um tempo muito abençoador também. Agradeço aí ao nosso amigo Gustavão, que aceitou o convite aí, certamente vai estar voltando aí outras vezes, que É nóis. foi tamo muito junto. bacana. Só que a próxima vez tira o bigodezinho, pra ficar legal. É isso. Landizão, muito obrigado, meu velho, é nóis, cara. pela parceria aí. Pastor Divaldo, muito obrigado por ter aceitado o nosso agradeço. convite. Que Obrigado. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Não deixe de comentar, compartilhar, verdade. deixar seu like. É Esqueceu, isso né, aí. Luan? É verdade. Se inscreve no canal. Se inscreve no inscreve canal. no canal. Discípulos Cast. Essa geração YouTube aí, eu não sei não, cara. que- Sou fraco. Abraço, galera. Valeu. Fechou.